Então vamos lá para a nossa primeira aula. Eu espero que essa aula possa falar muito ao nosso coração. Eu espero que essa aula possa transmitir de fato para você esse verdadeiro evangelho. E o primeiro fruto que nós vamos falar é o fruto que mais impactou. É um fruto controverso chamado Pedro. 3 frutos nós vamos falar: Pedro, João e Paulo. Todos esses frutos foram muito importantes para a igreja primitiva, para a igreja no período das trevas, para a igreja nos dias de hoje também. Toda a formação que nós temos vieram desses caras. E o primeiro que eu quero falar é esse homem chamado Pedro, também conhecido como Kefas, Simão Kefas. Nós sabemos que o Pedro vem do latim, que significa pedra, mas do hebraico, aramaico, é Kefas. E outra hora também Jesus chama ele de Simão. Pedro, ele era de Betsaida, origem de Betsaida. Ele era ao encontro quando ele tem com Jesus, que nós vamos ler aqui no livro de Lucas capítulo 5. Ele já era casado, já tinha família. Só que a Bíblia não fala se ele tinha filhos, não fala o nome da esposa, não fala o nome da sogra, só fala que Jesus curou também a sogra de Pedro, que estava com enfermidade. Mas já era uma pessoa com a estatura madura, fisicamente, mas intelectualmente ainda não. Pedro era pescador, uma profissão muito popular daquela época, uma profissão assim como carpinteiro, uma profissão muito comum de cada um deles. E Pedro também era sócio de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que mais tarde também vão se tornar discípulos de Jesus Cristo. Então meio que a galera, todo mundo ali se conhecia. Pedro nasceu em Betsaida, mas ele se mudou para Cafarnaum, que é a mesma cidade onde 70% de tudo aquilo que Jesus fez aqui na terra, Jesus adotou essa cidade chamada Cafarnaum. E Pedro, por outra hora, também conhecia a autoridade de Jesus Cristo. Jesus era um carpinteiro, mas também era um mestre, um rabino da lei. Aos 12 anos, todo judeu faz o mitzvah, que é a separação, né? Quando eles deixam de ser um menino e se tornam um homem e tem que recitar toda a lei judaica. Por isso que tem um episódio que mais pra frente a gente vai se aprofundar disso, quando Jesus está na porta do templo, com 12 anos de idade, conversando com os sábios a respeito da Torá, a respeito da lei. Ali ele estava fazendo o bar mitzvah dele, que todo judeu faz. E Jesus, essa figura importante, escreve no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, dizendo: vocês pensam que foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi cada um de vós. Como eu falei no primeiro vídeo, a melhor obra precisa do melhor instrumento, precisa necessariamente também do melhor material, melhor pedreiro, melhor servente, para sair com bastante perfeição. E Jesus quer comunicar essa perfeição passando por meio de bocas, corações totalmente falíveis. E o primeiro que ele escolhe, um dos primeiros que ele escolhe, mas o primeiro que nós vamos falar dessa figura aqui, que chamado Pedro, já escolhe ele em um cenário de frustração. Já é um cenário de perdas. Já é um cenário de que não tem nenhum resultado, já escolhe perdendo. O cenário que Jesus encontra Pedro. Só que Jesus não escolheu nenhum desses discípulos pelo fato deles conseguirem dar resultados ou não conseguir dar resultados. A escolha de Jesus não foi baseada em resultados. A escolha de Jesus foi baseada em propósitos. Propósito que Jesus tinha para a vida de Pedro, a destinação que Deus tinha escrevido para Pedro, se encontra em um cenário
de perda. Incrível, guarda esse versículo de Lucas capítulo 5, versículo 1, que a mesma história vai acontecer na conversão de Pedro. Pera aí, pastor. Lucas capítulo 5 não é a conversão de Pedro? Não é o momento que Pedro aceita o evangelho, aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Não é o momento que Pedro realmente entende de fato quem era Jesus na vida dele? Não é esse o momento? Não é esse o local? Não é essa a hora? Não é essa a escritura que nos mostra que Pedro estava recebendo ali Jesus Cristo e as coisas iam mudar para ele agora? Ele ia deixar o pecado para trás, ele ia ser curado, tudo que ele precisar ia ser preenchido ali naquele exato momento? Não, não. O momento da convenção de Pedro não começa quando Jesus escolhe ele. Lembra, Jesus está escolhendo. Então o contexto de Lucas capítulo 5 são dois. Primeiro, o contexto de Jesus Cristo, mediante ao resultado do bom ou do nada, de ter ou não ter, eu vou escolher, para um propósito. Esse é o contexto que Jesus vai fazer. Ele vai pregar, ele vai transmitir a mensagem, mas tudo isso em cima do instrumento de fracasso que Pedro tinha, que era o barco. Aonde Pedro usava, o instrumento que Pedro usava para pescar era o barco e as redes. E aí quando Jesus quer ministrar, porque a multidão vai apertá-lo, quer ministrar uma palavra vinda de Deus, ele usa o barco de Simão, mas notem, no texto vai nos dizer que existem dois barcos. E ele escolhe justamente o de Simão Pedro. Vamos lá para o texto? Abra aí, pega papel e caneta e vamos lá escrever essa história linda, maravilhosa, que vai marcar, assim como marcou a lei de Deus escrita em tábuas de pedra, assim também a palavra de Deus escrita em nosso coração. Ficará para todo o sempre. Vamos lá? Aí diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Depois, e entrando num dos barcos, que era de Simão. Existia dois barcos. Ele entra justo o de Simão. Ele escolhe entrar justamente o de Simão. Irmãos, volta para cá rapidinho. Só pra gente esclarecer uma coisa. Tudo que Jesus Cristo foi fazer aqui durante esses 3 anos e meio, quando ele estabelece o seu ministério, quando ele se levanta aos 30 anos de idade e começa a vocacionar o seu chamado, tudo foi premeditado, nada foi por acaso. Onde Jesus passou, onde Jesus curou, onde Jesus libertou, a palavra que ele ensinou, tudo que ele fez foi premeditado. Nada foi avulso, nada foi porque aconteceu, não. Tudo, ele sabia tudo que iria acontecer, por onde ele iria passar, por onde ele não deveria passar, com quem ele iria comunicar que poderia levar a mensagem, quem curou. Outrora ele falava, não, eu preciso que você não conte para ninguém que eu te curei, mas outrora ele diz, agora eu quero que vocês saiam e espalhem e contem quem foi que te curou. Tudo que Jesus fez nesses 3 anos e meio foi premeditado. Não foi empurrado, não foi porque as pessoas fizeram dele disso, tudo foi porque ele sabia que isso. E agora, em Lucas capítulo 5, versículo 3, a mesma história acontece. Ele escolhe o barco de Simão Pedro e ele dá uma ordem. Primeira ordem que ele dá: pediu que afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ele está pregando,
E o homem que não havia pescado nada, o homem que não havia trabalhado a noite toda, frustrado, porque era o sustento da família dele, junto com os seus sócios, Tiago e João, agora está ouvindo um rabino pregar. Automaticamente, o temor de Deus, o temor pela palavra, e ele sendo judeu, Jesus também sendo judeu, era algo totalmente comum, era algo totalmente normal. O que vai estranhar é o próximo episódio. Quando Jesus termina de pregar, ele diz, olha, e acabando de falar, disse a Simão, não foi a Tiago e nem a João. O foco que Jesus queria era Pedro. Faze-te ao mar alto, volta para o mar alto e lança as vossas redes para pescar. Outras traduções vai dizer que lança a rede do lado direito do barco, né? Aí diz assim, olha o que Simão responde. E respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Olha aqui, irmãos, deixa eu dizer algo para você, que isso aqui é impressionante. Jesus escolheu Pedro porque ele não havia pescado nada? Nada, não. Eu sei porque tem alguns irmãos que pensam que, olha, ou você vai pela dor, ou você vem por bem, ou você vem por mal. Não. Deus não escolhe você pelo fato de que você... ele coloca um cenário ruim para você escolher ele. Não. Aí você não estaria indo em direção a Deus pelo livre-arbítrio. Você não estava escolhendo Deus porque quem ele é, santo. Não. Você estava escolhendo Deus porque o mal está vindo atrás de você e você quer ficar de boa, você quer o bem. E não é assim. Só o que Pedro esclarece é: do meu jeito não funcionou a noite toda. Eu sou pescador. Eu sei pescar. Você é um carpinteiro. Do meu jeito não funcionou. Do nosso jeito aqui, de Tiago, João, de toda essa galera que está aqui, não funcionou. Mas sobre a tua palavra. Quando Pedro fala sobre a tua palavra, ele está devolvendo a autoridade para Jesus Cristo. Sobre a sua autoridade, eu vou lançar a rede do lado direito do barco. Eu vou voltar no mesmo lugar onde eu não tinha pescado nada, aonde não deu certo. Eu vou voltar lá e vou lançar as redes. Tá aí a resposta por que Jesus Cristo escolheu Pedro. Porque ele era bem na sociedade, era um homem bom na sociedade, porque ele não devia a ninguém, porque ele tinha um coração íntegro, reto. Não, porque mais tarde ele vai cortar a orelha de Malco. Mais tarde ele vai negar Jesus, não por conta disso, mas porque Pedro obedeceu a sua palavra. Gênesis capítulo 1, Moisés escreve em Gênesis capítulo 1 dizendo: e disse Deus, e falou Deus, e soprou Deus, haja luz. Da mesma forma que João escreve em João capítulo 1, dizendo, ele era o verbo estava com ele e ele era Deus. Sem ele, nada do que foi feito viria a existir. Todas as coisas só vieram a existir por conta dele, por conta da sua palavra. E aí Pedro reconhece essa palavra de Jesus Cristo e diz, sobre a sua autoridade eu vou voltar no lugar aonde eu sei que não tem peixe, eu vou voltar no lugar aonde eu sei que não tem nada, eu vou voltar no lugar aonde nós já conhecemos esse lago de Genezaré como a palma da nossa mão, mas eu senti uma autoridade na sua palavra e vou voltar lá. Sobre a sua autoridade, não sobre sua fama, não sobre o seu título religioso, mas sobre a autoridade que está em você. É esse Pedro que consegue transcender o Cristo humano do Cristo Filho de Deus. É esse o Pedro que consegue identificar em partes, parece que ele estava
estava recebendo uma codificação de quem era Jesus Cristo. Porque os judeus esperavam um Messias político. Os judeus esperavam um Messias que era somente para livrar Israel das mãos dos romanos, do Império Romano que predominava todos os judeus. Cobrava impostos, colocava regras, e impunha muitos obstáculos de adoração sobre eles. O Império Romano predominava sobre aquele local. E o que me chama a atenção é que esse judeu, chamado Quefas, Simão, Pedra, reconhece a rocha inabalável. Reconhece o firmamento dos céus e da terra. Reconhece a causa de tudo que tem, tudo que veio a existir por causa dele. Pedro reconhece essa autoridade. E aí começa a nascer algo no coração de Pedro. E aí, vamos para o próximo. E diz assim o próximo. Apareceu uma pesquisa aqui. E respondendo Simão, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Olha o próximo. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhes a rede. Foi tão extraordinário que, no mesmo local onde não havia pescado nada, agora as redes estão quase se rompendo. Então Pedro faz um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que se fosse ajudar. E foram, encheram ambos os barcos de maneira tal que quase foram a pique, quase afundaram. Aí você imagina o tanto de peixe em alguém que rodeou o lago a noite toda, todos os lados, todos os lugares, e nada apanharam. Mas quando a palavra que estava no Gênesis agora está diante deles, essa palavra faz nascer peixe no lago. No mesmo lugar onde não tinha nada, agora vai ter, por conta da minha palavra. A palavra de Deus traz as coisas que não existem a existir. A palavra de Deus traz as coisas que não funcionam a começarem a funcionar. A palavra de Deus faz com que as coisas que estavam dando errado começam a funcionar numa engrenagem correta, do jeito certo. E é isso que Pedro agora vai se assustar. E aí ele diz, e vendo isso Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pedro agora está começando a entender quem era esse rabi, quem era esse mestre. E aí diz, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam, de todos com que eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. Agora, notem, e de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, sócios de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão, não temas, agora em diante será pescador de homens. A partir de agora, do mesmo jeito que você lançou a rede e pegou peixe, agora você vai ser pescador de homens. Deixa eu só finalizar esse texto no versículo 11, que é muito importante, que isso aqui é o que vai marcar o chamado de Pedro. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo, todos os peixes, todas as redes, todos os barcos, tudo, a sociedade desfez e começaram a seguir Jesus. Então vamos lá, preste atenção. Notem
o texto do versículo 11 termina dizendo que eles eram seguidores. Não eram discípulos, seguidores. O processo do discipulado começa agora. Agora começa o discipulado na vida desses dois homens. Agora começa o discipulado na vida de Pedro. Agora que começa a Pedro ser tratado, a conhecer Pedro também pelo lado de dentro. Agora que fica a amostra evidente de quem que é Pedro. Vamos lá? Então vamos lá. Aqui no começo nós já entendemos o chamado de Pedro, o momento que Deus escolhe Pedro. Quando Pedro deixou os barcos e começou a seguir Jesus, ele já estava cumprindo o chamado dele, que era ser pescador de homens, ganhar almas para Jesus, ganhar alma para Deus. Isso acontece no próximo capítulo, no próximo versículo, no próximo dia, na próxima semana? Não. Espera aí. A Bíblia diz que nós somos, Jeremias capítulo 18, vasos nas mãos do olheiro. E este olheiro encontrou vasos que foi ele que fez, mas esses vasos ficaram duros, com alguns corações de pedras, com algumas impurezas, e o processo do discipulado é este: fazer com que esses vasos saiam deles essas impurezas e também saiam deles esse coração de pedra. Mas para sair essas impurezas, pecados, vaidades, cobiças, quem ia ser maior no reino de Deus, para sair essas vaidades, para sair esse coração duro, precisava ser revelado. Precisava mostrar. Mostrar para quem? Para o diabo? Mostrar para as pessoas? Não. Mostrar para cada um deles. Jesus precisava mostrar para Pedro o coração de pedra que ele tinha. Jesus precisava mostrar para Pedro a vaidade, o orgulho que ele carregava, né? Porque ele não sabia que tinha. No próximo episódio, nós vamos falar sobre por onde Pedro passou, o que ele viu, as marcas que ficaram nele e o processo da negação. E por último, no outro capítulo, nós vamos falar o processo do perdão pela negação e agora, de fato, a evidência do cumprimento do chamado de Pedro, pescador de homens. Se você viu esse vídeo até aqui, termina escrevendo assim: pescador de homens. Te aguardo até o próximo.